Isso. Boa noite a todos. Boa noite de novo, né? Vamos continuar com a nossa terceira aula do nosso curso de doutrinação. O nosso curso de doutrinação ele é embasado nos conhecimentos trazidos através do curso intermediário de apometria da Sociedade Brasileira de Apometria, extinta Sociedade Brasileira. Vamos entrar numa questão muito importante, no recolhimento de bolsões e transmutação do lugar onde esses bolsões se encontram. É muito comum quando a gente vai fazer um trabalho de tratamento num consulente, que a gente acessa o campo energético desse consulente, a gente encontrar tanto obsessores desse consulente, quanto níveis e subníveis desse consulente que estão aprisionados em locais de sofrimento em outras dimensões. Geralmente a gente chama isso de umbral inferior, de astral inferior, de umbral pesado, e tem vários nomes por aí, né? Mas tem obsessores que estão aprisionados lá, personalidades que estão aprisionadas lá, fractais desse consulente que estão aprisionados nesses campos vibratórios de energia muito pesada. São aqueles famosos charcos umbralinos que são relatados nos livros espíritas que a gente encontra. Os livros do André Luiz narram os lugares onde, por exemplo, o próprio André Luiz, ele ficou durante 8 anos nos charcos umbralinos, num local que era designado para espíritos sofredores, inclusive suicidas. Ele ficou preso lá por 8 anos, até desconfiar que ele tinha que pedir ajuda através da oração. Quando ele pediu socorro, ele foi atendido. Desse filme Nosso Lar. Nosso Lar, né? Exatamente, é a história do André Luiz que é contada nesse filme, né? E no livro também. E aí o que acontece? Às vezes a gente acessa, dentro do campo energético do consulente, esses bolsões, esses locais de sofrimento, em que você vai lá e dá o comando para o espírito: venha para o dia de hoje, saia desse campo energético em que você se encontra, venha para a casa de Maria de Nazaré no dia de hoje, no dia 12 de junho de 2019, idade, peso e altura atual. Aí o espírito vem. Aí você vai e faz todo o tratamento dele, faz a reconstituição, faz a transmutação, lava, cura, transmuta a sua forma, traz a forma humana perfeita e saudável, coloca a vestimenta e tudo mais. Perfeito. Aí esse espírito vira e fala assim: lá no lugar onde eu estava, tinha centenas de espíritos sofredores que também precisam de ajuda. Vocês podem me ajudar a ir lá socorrer esses espíritos? Olha só, de gratidão por ter sido socorrido, por ter sido salvo, ele se oferece para poder ajudar. Geralmente eles falam: lá comigo tinha muitos, tinha outros, né, Vivi? Tinha muitos lá comigo, vocês podem me ajudar? Podem ajudar eles também? Aí a gente vai e fala para ele: podemos sim. E para voltar lá, nós vamos utilizar você como elo de ligação. Você vai ser a ponte de ligação nossa com esse local lá. Você vai ser o nosso guia, vai nos guiar para esse local lá, certinho? Então tá bom. E damos o comando para que o grupo se desdobre e vá lá para aquele local para poder fazer o recolhimento daquele bolsão. E aí nós vamos fazer o recolhimento desse bolsão. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos atender aos espíritos sofredores. Vamos atender àqueles que estão aprisionados naquele lugar. E aí você vai sozinho? Não. Você vai evocar todas as falanges que têm ligação com a casa. Você vai evocar os guardiões, os pretos velhos. Vovó Catarina é especialista em descer nessas chapadas assim. Vovó Maria Conga, os guardiões, a falange de São Miguel Arcanjo. Se a casa tiver alguma conexão com os comandos estelares, principalmente Comando Astar, Comando Acarion e Comando Starrera.
que o comando Starré é o exército da Confederação Intergaláctica. Então, eles são os protetores mesmo das operações de resgate. Então, você evoca essas equipes. Não vai com a cara e a coragem, não. Ó, evocando, chamando toda a falange de Vovó Maria Conga, todos os guardiões que trabalham na operação de resgate da humanidade da Terra. Eu preciso de ajuda aqui. Comando Astar, comando Acário, comando Starré. Eu preciso de ajuda. Vamos descer todo mundo lá. E aí, todo mundo se desdobra e vai lá para aquele local. Primeira atitude que a gente tem que fazer: se blindar energeticamente. O comando Acarion instalou a blindagem energética nos médiums que descem aqui da casa, que descem em profundidades maiores. É o artefato, né, Juliano? Então, eles geralmente orientam: abram seu artefato de proteção. Então a gente abre esse artefato de proteção. Esse artefato de proteção é como se fosse aquela armadura do Homem de Ferro. É uma proteção, é um escafandro mesmo energético para proteção energética nossa. E ele é incrível porque quando a gente abre ele está só aqui no nosso peito. Mas quando a gente abre ele cria campos energéticos em todo o nosso corpo, se espalhando pelas pernas, até os pés, na palma das mãos, nos dedos assim, e envolve o nosso corpo como se fosse uma roupa de borracha. Para proteger energeticamente a gente, quando a gente vai descer num charco umbralino muito pesado, principalmente nas fossas abissais, né? Em camadas muito profundas do planeta. Aí a gente desce e vai, beleza. Primeiro passo, a hora que chega lá, naquela situação assim, como se fossem os policiais quando eles chegam num local de crime. Os policiais, quando eles chegam num local de crime, o primeiro objetivo deles é, por exemplo, um cárcere de sequestro. Primeiro objetivo da polícia ali é socorrer os sequestrados, livrar eles da situação de sequestro. Por exemplo, é uma situação de tentativa de homicídio. Primeiro passo dos policiais não é sair correndo atrás do bandido, não. É socorrer a vítima. Então nós temos que socorrer as vítimas. Primeiro passo, vamos socorrer as vítimas. Então a gente cria um campo de proteção. Lembrando, não é de contenção, tá? Daqui a pouquinho a gente chega no campo de contenção. Esse campo é de proteção. É um campo de proteção de luz azul. E aí você evoca a falange de São Miguel Arcanjo para poder os seus guardiões protegerem esse campo. Campo de proteção, ótimo. E agora nós vamos fazer o resgate desses irmãos. E vamos trazê-los para dentro do campo de proteção. Trazendo todos os irmãozinhos que estão aprisionados nessas furnas, que estão aprisionados nessas masmorras, que estão aprisionados nessas usinas atômicas, nesses laboratórios espirituais, nesses charcos de sofrimento, nesse local de sofrimento. Traz todos eles para dentro desse campo de proteção. Porque um dos grandes problemas, quando você vai doutrinar um espírito, para poder libertá-lo, a primeira coisa que ele teme é o revide do seu algoz. Nossa, ele não vai vir aqui me atacar, não. Eu estou com medo, eles têm medo. Porque afinal eles estão aprisionados ali justamente pelo medo. Então é importante você falar: olha, não, meu irmão, aqui agora você está dentro de um campo de proteção. É uma redoma azul de proteção. Coloca todos eles ali dentro. Colocou todos eles ali dentro. Buscou todos eles. Colocou ali dentro. Você vai fazer o tratamento desses bolsões de sofrimento. Você vai fazer todo o tratamento de cura e reconstituição, de realmente assim, de transmutação da realidade daqueles irmãos ali. Então você vai descer, como a gente já explicou, o raio violeta, transmutando a forma deles, trazendo a forma humana e perfeita, porque muitos deles estão em estado de licantropia, muitos deles estão em estado de zoantropia, então há necessidade de se reconstituir, muitos deles estão feridos, falta membro,
falta cabeça, falta um monte de coisas. Por exemplo, um espírito que ele foi decapitado, então na forma astral dele, que ele não tem consciência ainda de que ele pode reconstituir a sua forma astral perfeita, ele está sem cabeça lá, gente. Então, vai ter que reconstruir a forma astral dele, vai ter que reconstituir os seus corpos, trazendo a forma humana perfeita e saudável. Trouxe a forma humana perfeita e saudável para todos eles. Sempre dando os comandos com pulsos, né, fazendo contagens, reconstituiu, tudinho, utilizou todas as técnicas de cromoterapia astral. Tratou, ótimo. Vai dar um banho de água crística, vai lavar todos os seus corpos, esterilizar todos eles, utiliza a luz verde-limão efervescente para poder limpar energeticamente todos os miasmas que ainda possam estar impregnados nos seus corpos, todos os fluidos malfazejos que ainda estão em seus corpos, lava eles com água crística. Nós ensinamos lá na primeira aula como evocar lá dentro da formação dos campos energéticos a cachoeira de água crística para poder fazer essa lavagem. Lava todos os corpos, lavou todos eles, ótimo. Troca a vestimenta, coloca a túnica branca em todo mundo, coloca a túnica azul em todo mundo. Se a questão ali é uma questão de sofrimento sentimental, eles estão aprisionados ali pelo sentimento, ideal você colocar uma túnica rosa. E espírito não tem desse negócio, ai, rosa não pode colocar rosa assim sem nenhum problema, tá? Eles vão receber essa túnica rosa, que é a túnica do amor, tá? Pode colocar a túnica azul, pode colocar a túnica branca, pode colocar a túnica verde, que é de cura. Tanto que vocês podem observar que dentro dos centros cirúrgicos, a grande maioria dos médicos que trabalham dentro do centro cirúrgico trabalham com roupa verde. É a cor da cura. O paciente entra para dentro do centro cirúrgico com aquela, tipo uma camisolona, né? Geralmente é verde também. As paredes dos centros cirúrgicos são verdes, justamente porque o verde é a cor da cura. Aquilo ali não é colocado por acaso não. Aquilo ali com certeza é orientado pela espiritualidade superior. Os médicos espirituais estão ali orientando. Então pode colocar a túnica verde também, que é a túnica de cura, eles estão precisando de cura. Coloque a túnica de acordo com o que você for intuído da necessidade daquele bolsão de sofrimento ali. Colocou, perfeito. Você vai evocar a falange dos hospitais. Os caravaneiros da luz. Os falangeiros dos hospitais de Maria, do Hospital Esperança e de tudo que é hospital que você puder evocar. Então, para não acontecer de você ter que sair dominando hospital por hospital, você pede somente assim, ó, de modo genérico. Peço a permissão da espiritualidade superior para que os caravaneiros da luz dos hospitais espirituais afiliados à nossa casa venham para fazer o resgate desses irmãos. E pedimos permissão à espiritualidade superior para que eles possam ser, neste momento, conduzidos para os hospitais espirituais de acordo com a necessidade de cada um. Porque nós sabemos, por exemplo, o Hospital Maria de Nazaré é aquele que trata espírito sofredor e, vamos dizer assim, mais inconscientes das suas condições espirituais. Já o Hospital Esperança, ele trata aqueles médiuns caídos, aquelas pessoas ligadas à religiosidade que caíram, padres que caíram, freiras que caíram, espíritas que caíram, pais de santo que caíram, pastores que caíram, e pessoas que têm um maior conhecimento um pouquinho da sua condição como médiuns ou medianeiros. Então eles estão em desequilíbrio. O Hospital Esperança, o foco de tratamento do Hospital Esperança é esse, né? Para quem leu lá Os Herdeiros do Novo Mundo, para quem leu Os Dragões, para quem leu vários livros aí da Maria Modesta Cravo, do Vanderlei de Oliveira, tá lá vários livros explicando sobre a função do Hospital Esperança. Evoca os caravaneiros e dá o comando para eles conduzirem. Vocês podem seguir com os caravaneiros para os hospitais de acordo com a necessidade de cada um de vocês, elevando o padrão vibratório desses irmãos para que eles possam ir para os hospitais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, meus irmãos, sigam para os hospitais espirituais. Vão com os caravaneiros da luz. Em nome de Jesus. Que a nossa mãe Maria de Nazaré os receba nos hospitais com o seu abraço de mãe e levem um abraço fraterno do nosso grupo que fez esse trabalho de socorro com vocês aqui. Pronto, tratou os sofredores. Agora nós temos que tratar os agressores, os opressores, os algozes, aqueles que a gente falou deles aqui na nossa primeira aula. O espírito que obsedia outro espírito. Os magos negros, os guardiões, os obsessores, os carrascos que ficam lá nas masmorras do plano espiritual, torturando espíritos, os que protegem esses charcos, esses sítios de sofrimento, está tudo ali. Então agora você vai criar um círculo de contenção e vai pedir aos guardiões, vai pedir aos falangeiros de São Miguel Arcanjo, os arcanjos da falange de São Miguel, para recolherem esses espíritos e trazer eles para dentro desse campo de contenção de luz azul. Aí eles vão começar a chegar e vão sendo trazidos, e você dando o comando, trazendo todos eles, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, igual, por exemplo, geralmente a gente faz a contagem, é recebido intuitivamente para até o nível de a quantidade de espíritos que vai ser colocada ali dentro. Então geralmente a gente vai 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. Ótimo, chegou nos 1000, ótimo, então tem 1000 espíritos ali. A sua intuição te levou até 1000, então conte até 1000. Como eu sempre falo com relação à criação de escudos de proteção e contenção. Você conta até onde a sua intuição levar, porque você está sendo intuído pela espiritualidade ali para a quantidade de pulsos necessária para você criar aquele campo energético. José Godinho dá um pulso. Odair adora contar até 7. Cada um conta no seu nível. Outros já contam até 3. 1, 2, 3. Pronto. Cada um conta de acordo com o seu nível de, vamos dizer assim, de conexão intuitiva. Eu fui intuído a contar até 33, então vou contar até 33. Intuído a contar até 21. Até 21. Geralmente, os médiums são orientados a contar em múltiplos de 7, né? Então é 7, 14, 21, 28 e por aí vai, até 35. Só que isso é meio desnecessário. Faz o seguinte, vai pela intuição. Segue o que a espiritualidade superior te der a intuição. De quantos espíritos serão colocados ali dentro. Quem é vidente, melhor ainda, né? Porque está vendo a turma chegar. Mas aquele que não é vidente, ou que tem a vidência intuitiva, que é o meu caso, por exemplo, a minha vidência é completamente intuitiva. Então, eu vou assim, vem a imagem na minha mente, é como se eu visse aqui. E eu dou o comando. Pronto, acabou. Ótimo. Você faz ali você vai ter que fazer um trabalho de doutrinação mais severo com eles. Porque aqueles outros eram espíritos sofredores. Eles estavam pedindo socorro. Agora esses aqui não, eles são algozes. Eles são obsessores. Então eles são mais duros na queda mesmo. Eles são mais resistentes mesmo. Então você vai ter que usar as técnicas de contenção e de tratamento para espíritos obsessores, que foi o passado para vocês. É círculo de contenção, né? Se tiver algum mago negro entre eles, fazer inversão de spin, fazer a dissociação de corpos, colocar a coroa de rosas brancas, levar para as zonas abissais no fundo do mar, utilizar os elementais da água salgada para poder fazer o tratamento desse espírito como foi orientado para vocês antes, para que vocês tivessem acesso a essas informações e utilizar as técnicas corretas para contenção e tratamento desses espíritos. E como ali tem 1000 espíritos, tem como você pegar um por um e doutrinar todos eles? Não tem.
Não há. Então a doutrinação ela é meio que genérica. Então você vai fazer a doutrinação genérica deles mesmos. Afinal, eles já estão ali contidos. Então, a partir do momento em que você mostra para eles a realidade e eles saem da ignorância, a grande maioria deles já pede para ser socorrido. Porque eles veem que eles viviam ali num estado de ilusão. Porque igual, por exemplo, o mago negro, que ele tinha a sua roupagem fluídica, que a gente chama de ideoplastia, de um mago imponente, gigantesco, super poderoso, bonito e tudo mais, com a sua capa escarlate, patati patatá. A hora que você mostra a realidade para ele, que há um choque de realidade nele, ele vê a verdadeira forma dele, ele vai ver que ele está num estado de penúria e que ele está num estado de sofrimento, porque ele estava apegado a um estado de ilusão. Ele estava ali num daqueles que a gente chama de campo de auto-hipnose. Ele estava se auto-hipnotizando. Ele estava tão crente que ele era poderoso que ele criou aquela ideoplastia do mago poderoso mesmo. Então você vai fazer o tratamento dele utilizando todas as técnicas de doutrinação, contenção, e reconstituir, depois deles doutrinados, reconstitui a forma humana, porque muitos deles estão em formas animalescas, e inclusive alguns em formas demoníacas. De tanto os pastores e padres chamarem eles de demônios, eles criam essa ideoplastia. Afinal, foram séculos sendo chamados de demônios. Aí eles viram demônios mesmo. Eles começam a criar o chifrinho, o rabo, a forma demoníaca, de dragão, de bode, de bicho feio, de cramunhão. Porque ele quer ser aquilo que estão chamando ele. É igual um exemplo que eu sempre dou, né? É você que aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum de patente e hierarquia dentro do militarismo. Aí ele vai numa unidade do exército, chega lá na unidade do exército, tá lá o soldado sentinela, aquele soldado reco mesmo, recruta, que tá lá puxando hora no posto de guarda do quartel. Aí a pessoa que não tem conhecimento chega lá e vê ele fardado e chega e chama ele de major. O seu major, ele vai olhar assim, ele não vai virar e falar, não, eu não sou major. Ele vai ficar calado. Né? Deixa ele me chamar de major. Ele vai ficar calado. Ah, porque eu queria uma informação assim, assim, assado e tal, porque meu filho está inteirando 18 anos, aonde que ele alista? Não, olha, é lá na junta do serviço militar, lá na Avenida Paranaíba, lá na esquina com a 74. É lá que seu filho tem que se alistar, não é aqui não, aqui é o quartel e tal, e patati patatá. Aí a pessoa ainda sai, obrigado, viu, seu major? Exatamente, acontece isso com os padres, pastores e todos aqueles que doutrinam espíritos, chamando eles de demônios. O espírito é, vamos dizer assim, é aquele que está lá dentro da latinha, bem inferior. Aí chega uma pessoa que não tem conhecimento e o chama de demônio, ele vai se sentir o próprio Lúcifer. Ele vai se sentir o próprio Belzebut. Ele vai se sentir o próprio Satã. Ele vai se achar, né? Então ele vai criar essa ideoplastia de que ele é o cramunhão mesmo, de que ele é o coisa ruim. Então aí de repente tá lá a pessoa tocando o disco da Xuxa ao contrário para poder evocar ele. Porque tem gente que acredita nessa coisa louca aí, né? Então, gente, é muito importante você tratá-los sempre como espíritos. Por mais que ele tenha a forma demoníaca, tá lá, mas é porque ele criou essa ideoplastia, ele criou essa forma. Afinal, ele é filho de Deus, ele é humano, ele foi concebido à imagem e semelhança do nosso Pai. Ele só está transmutado ali, beleza, você vai transmutar. Aí acontece de às vezes chegar um reptiliano num laboratório que tem envolvido com extraterrestres no mundo astral. Porque infelizmente os magos negros da Terra,
os artistas que foram exilados aqui, eles que já estavam aqui na Terra, estavam lá no umbral, eles fizeram um conluio com os extraterrestres negativados, não confederados, permitindo a esses extraterrestres que eles abrissem os famosos buracos de minhoca, os portais dimensionais, de lá de onde eles estavam, abrindo, tipo assim, tipo Stargate mesmo, um portal lá se abre e abre outro aqui no umbral inferior, onde é domínio dos magos negros. Aí esses extraterrestres podem vir para a Terra. Eles conseguem burlar a quarentena do planeta. Por quê? Porque eles receberam a autorização de quem manda naquele antro lá, de quem é o dominador naquele antro lá. Então, às vezes, você vai encontrar extraterrestres no meio deles. Aí não adianta tentar trazer a forma humana perfeita e saudável, não, porque eles não são humanos, tá? Então, ó, traz a sua forma perfeita e saudável. Pronto, acabou. Não precisa reconstituir. Não insista, igual a gente deu o exemplo da pessoa que chegou e falou assim, trazendo a sua forma humana perfeita e saudável. Ele falou, eu não sou humano. Aí a pessoa, não, você é humano sim. Ele, eu não sou humano. Aí foi preciso a intervenção do Juliano. Calma aí que ele é um reptiliano. Não adianta você tentar realmente trazer a forma humana dele. Ele não é humano. Então, peraí. Então, por isso é importante você ter o conhecimento. Fez o tratamento de todos esses algozes. Aí você recolheu esses algozes, recolheu o bolsão de sofrimento, recolheu os guardas e serviçais, recolheu esses que estavam lá, encaminhos e vai encaminhá-los sempre para os hospitais. Como a gente sempre deixa claro aqui, manda para o Conselho Kármico. Conselho Kármico é o último caso, é o último dos recursos que nós temos à nossa disposição para enviar os espíritos que são renitentes. A gente vai utilizar todas as técnicas de contenção, todas as técnicas de argumentação para a doutrinação, e a última delas é a energia do amor incondicional, ativando a chama trina deles. Porque tem muitos irmãos desses aí que estão com a chama trina completamente apagada. Então tem que reativar o amor incondicional na chama trina deles. E esse amor incondicional, para quem não conhece a chama trina, ela tem 3 cores. É a cor rosa, que é a do amor incondicional de Deus. As 3 virtudes divinas, né, estão ali dentro dessa chama trina, que é a vontade e o poder de Deus, através da luz azul. Através da chama rosa, o amor incondicional de Deus, e através da chama dourada, a sabedoria transcendental de Deus. Então, você ativando o rosinha ali, que é o amor, ele vai impulsionar os outros 2. Porque o amor alavanca o poder, o amor alavanca a sabedoria, então o amor dá um upgrade naquela situação ali. Então é importante você ativar com a luz rosa. Se mesmo depois de você ativar com a luz rosa, ele continuar mal, igual o pica-pau, aí não tem jeito. Ele continuar batendo o pé, que não aceita, que não quer, igual aconteceu outro dia, um espírito virou e falou, eu quero ser exilado. Mas irmão, você vai ser exilado. Eu quero. Mas por que você quer? Porque aqui eu sou só mais um, lá eu vou ser o cara. Ele falou, de jeito, aqui eu vou ser só mais um, lá eu vou ser o cara. Terra de cego, quem tem amor é ele. Exatamente. Então, ele sabe que ele vai com o conhecimento que ele tem. E é um espírito que vem rejeitando a encarnação aqui na Terra há milênios. Ele vem fugindo da ação telúrica há milênios. Ele vem fugindo dessa atração que o planeta tem sobre os espíritos, exerce sobre os espíritos, os forçando a voltar para a carne. Ele consegue controlar isso, ele consegue burlar isso. Lá num planeta inferior, ele vai continuar burlando. Ele vai continuar burlando. Então ele bate o pé e fala, não quero ir. Aí, paciência, coloca ele dentro
de uma pirâmide de transporte. A pirâmide de transporte sempre é uma pirâmide azul, energia de São Miguel Arcanjo, poder, força, vontade, bloqueio, energia de São Miguel Arcanjo, e envia para o conselho kármico. Porque lá no conselho kármico, aí foge da nossa ossada. O conselho kármico vai tratar da questão de uma forma muito mais profunda do que nós temos qualquer, assim, uma pontinha de conhecimento aqui. Porque lá eles podem ter argumentos muito mais fortes, muito maiores. Eles podem acessar os registros akáshicos desse espírito, assim, desde a sua fragmentação monádica. Então é algo muito profundo, e eles podem utilizar lá técnicas de convencimento muito mais sofisticadas do que nós aqui. Afinal, eles têm muito mais conhecimento que nós. São espíritos milenares e que estão lá com os arquivos espirituais do nosso planeta ao seu dispor, né? Então, nossa Mãe Maria é a presidente do conselho, que hoje, inclusive, a gente está mudando a terminologia, não se chama mais de conselho kármico, se chama de conselho evolutivo. Afinal, a intenção é impulsionar esses espíritos para a sua evolução e não julgá-los mais como, de acordo com seus karmas, né? Então, hoje o nome é Conselho Evolutivo, então a intenção é impulsioná-los para a sua evolução. E lá eles vão utilizar essas técnicas, e se por acaso eles mesmo assim não conseguirem um resultado 100% para que esse espírito possa voltar a reencarnar aqui na Terra e continuar aqui na Terra, ótimo, eles vão mandá-lo para um planeta inferior, mas talvez como um missionário, como um líder para guiar aqueles espíritos que estão sendo encaminhados lá para aquele planeta, né? E isso aí a gente vê, por exemplo, um cientista que aqui ele utilizou todo o seu conhecimento para fazer coisas erradas, igual eu cito muito uma coisa que está muito rotineira no nosso dia a dia, e nós vimos esse exemplo aí essa semana, o tal do hacker. São pessoas extremamente inteligentes, que dominam a informática de uma forma com mestria mesmo, e utilizam esse conhecimento para fazer coisa errada. Em vez de utilizar para poder infiltrar em celular de traficante e descobrir as questões de tráfico de drogas, infiltrar em celular de político corrupto para descobrir suas corrupções, infiltrar nos celulares dos bandidos lá nos presídios das facções criminosas, para poder ajudar a polícia a acabar com essas facções, acabar com o PCC, com o Comando Vermelho, com essas coisas. Não, vai fazer coisa errada. Aí esse aí desencarna. Gente, mandar um espírito desse para um planeta inferior e para ele voltar a ser uma leva lá, é desperdício. É um desperdício muito grande. Então, qual é o fator que pode ser preponderante no caso desse espírito? Vamos mandá-lo como missionário para impulsionar aquele planeta lá. Faz alguns bloqueios para ele não se lembrar de certas catrevagens que ele faz, de certas maracutaias que ele, fazia aqui, e manda ele para lá, né? É muito importante isso, é muito importante. A gente ter a consciência de que o Conselho Kármico não é só julgar e punir. Não, o Conselho Kármico hoje acabou essa conversa de que vai julgar conforme o karma. Não, muito pelo contrário. A intenção é impulsionar para a evolução. Sim? No caso, quando está na aplicação de rede aqui, né? E às vezes acontece, a pessoa está passando, ela termina a aplicação e ela começa a passar mal, alguma coisa assim. É prudente a gente fazer, por exemplo, o uso do círculo de proteção ou Círculo de proteção, sim, mas geralmente o que acontece? Você mexeu nos campos energéticos daquela pessoa, né? Que são os que o André Luiz citou como centros energéticos. Dentro do reiki a gente chama de chakra e pronto, acabou. Você mexeu no campo energético daquela pessoa, não mexeu? Ela se desdobrou.
ela está dissociada. Então você dá o comando para ela se reacoplar, dá o comando para ela voltar todo o seu agregado espiritual, a sua consciência. Geralmente a pessoa dorme durante a sessão de Reiki. Dormiu, desdobrou. Aí tem o desdobramento de corpos. Aí não é nem o desdobramento psíquico mais, é o desdobramento de corpos mesmo, é a viagem astral. Ele viaja literalmente na maionese. Aí quando você termina a sessão, pode ser que ele não tenha completado o seu reacoplamento de forma perfeita. E partes da sua consciência pode estar perdida por aí. Então, se essa pessoa começou a sentir qualquer tipo de reação depois de uma sessão de Reiki, o ideal é reacoplá-la. Reacopla, primeiro passo, reacopla. Segundo passo, cria um campo de proteção, porque ela está com seu campo energético aberto. E depois faz o fechamento energético dela. Muito importante você fazer o fechamento energético. É importantíssimo você fazer isso. E se ela ainda se sentir esgotada, debilitada, porque através da viagem astral, que é muito comum a pessoa fazer a viagem astral, o espírito fazer a viagem astral como fuga, para poder fugir do tratamento, viu? Muito comum. E aí ele volta debilitado, volta cansado, volta esgotado. A pessoa, nossa, eu recebi o Reiki e estou mais cansado. Você pode fazer o processo de revitalização com a técnica de revitalização, sem nenhum problema. Dona Célia, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu não tinha entendido a pergunta dela, se era o consulente. O aplicador ou o consulente. Mas o aplicador também pode acontecer, é porque antes ele tem que pedir permissão para que ele possa entrar no campo. Isso, não, Reikiano, toda sessão de Reiki, a gente explica dentro do curso, né, Maísa? Que você jamais chega, eu vou aplicar Reiki e já vai aplicando. Negativo. Você tem que se proteger energeticamente, criar suas proteções, ancorar suas egrégoras de proteção, pedir permissão à egrégora da casa para poder aplicar aquele Reiki e pedir permissão aos amparadores daquele consulente, o anjo da guarda, o Exu de escora, os amparadores, os mentores, os guias daquela pessoa, para você aplicar o Reiki nela. Não é só sair aplicando, não. Muito importante isso. Oi? Exatamente. Não pode falar assim, vou aplicar Reiki e aplicar a torta direita, sim? Só lembrando um caso, quando eu comecei a frequentar a casa, durante a abertura de frequência de um consulente, teve um obsessor desses mais fracos, assim, né? Não sei se a palavra pode ser usada. Sofredor. Isso. Aí a gente foi tentar encaminhar ele, eu ainda não tinha o conhecimento dos campos de contenção, das energias, né? Ele foi, escondeu no corpo do consulente, na maca. Eu olhei, pronto, e agora? Dona Célia, vem cá. Dona Célia tranquilinha, foi lá, pegou no pé dele e fez assim, pra fora. Não, isso aconteceu uma vez com uma consulente e o trem foi sério, porque era uma obsessora e ela entrou pelo canal vaginal da consulente. Lembra, Cássia? Era uma obsessora e ela se escondeu dentro do canal vaginal da consulente. Para vocês verem a situação. Aí dá-lhe a Cássia, ela entrou dentro do canal vaginal. Aí chama as médiums mulheres para poder ir buscar essa danada que tinha entrado lá dentro, para vocês verem o tanto que o caso é sério, né? Então é importante o aplicador de Reiki, ele não ir só com a cara e a coragem e aplicar o Reiki, não. Existe todo um procedimento. E inclusive depois que ele termina a sessão de Reiki, ele também fazer o corte energético, tudo direitinho, cortar energeticamente e se limpar energeticamente dessa energia. Pode ser a limpeza energética astral, né? Você utiliza o fogo verde, é muito bom o fogo verde, que é esterilizante, e limpa os seus braços do cotovelo para baixo. Não esfrega assim, pelo amor de Deus, é assim, tá? Como se você estivesse retirando a energia, tá? Ou se você não tem essa segurança,
borrifa o álcool. Borrifa o álcool e limpa as mãos com o álcool. Tá? Tem terapeuta que usa água de sal, né? Usa água com sal grosso. Aí vai da técnica que foi ensinada a cada um, né? Voltando ao nosso conteúdo, nós fizemos o recolhimento do bolsão de sofrimento, fizemos o encaminhamento dos guardas e serviçais. Resolveu o problema? Não. Aquele local ainda é um local onde a luz não chega. Lembrem-se que é um local que a gente chama de um local trevoso, né? É um umbral grosso, é um umbral denso. Até o ar lá é pesado. Espíritos menos preparados sofrem nesse lugar. Por isso nós colocamos a proteção, que é o nosso escafandro, que é o nosso artefato de proteção. A gente desce com toda a proteção. Aí aqueles médiuns que geralmente fazem esse tipo de socorro e não têm conhecimento dessas proteções, aí mesmo assim fazem esse tipo de socorro, sofrem. E como sofrem? Porque aí o médium vai lá e faz o resgate, ótimo. Ele passa o fim de semana inteirinho doente. Ele passa o fim de semana inteirinho sofrendo. A Drica tá por aí? Ah, tá. Porque igual, por exemplo, um caso que eu posso citar de uma colega nossa, que ela, lá em São Paulo, ela faz resgates em viagens astrais, ela participa de resgates assim. Ela faz resgates de bolsões de sofrimento. A nossa amiga Rose, ela é como se fosse assim, uma célula da Casa de Maria de Nazaré no estado de São Paulo. E ela fala que hoje os resgates que ela faz são bem mais tranquilos e bem mais seguros depois que ela aprendeu as técnicas de proteção que nós passamos para ela. Tanto que hoje ela se considera membro da Casa de Maria de Nazaré, tanto que ela faz a contribuição mensal, todos os meses ela faz a contribuição mensal dela, que ela fala, não, eu sou membro da Casa de Maria de Nazaré, porque eu sofria do jeito que eu sofria antes de eu conhecer a Casa de Maria de Nazaré. Hoje eu tenho a proteção que eu tenho graças a vocês, então eu faço os meus resgates e levo a minha vida numa boa. Antes fazia os resgates e tinha problema de saúde, tinha problemas emocionais, passava o fim de semana, ela fazia um resgate na sexta, ela passava o fim de semana inteirinho de cama, estava tendo vários tipos de problemas de ordem emocional. E médium fabulosa, ela é uma médium fantástica, ela é incrível, a conexão dela comigo é tão grande que se eu espirro aqui, ela fala amém lá em São Paulo. Muito forte mesmo. E ela não tinha o conhecimento dessas técnicas. Hoje ela utiliza essas técnicas e o trabalho dela é muito mais eficaz. É muito mais eficaz. Então nós podemos, inclusive eu falo o nome dela justamente porque eu a considero um membro do Grupo Maria de Nazaré. Ela é membro do Grupo Maria de Nazaré e está lá em São Paulo, servindo lá em São Paulo como um entreposto do Grupo Maria de Nazaré. E isso aí é maravilhoso para a gente saber que tem células de luz espalhadas em todos os lugares. Então é fantástico a gente ver que tem pessoas buscando o conhecimento, o esclarecimento e o seu desenvolvimento para auxiliar em todos os lugares. Em todos os pontos estamos criando esses bolsões de quarta dimensão. Isso é maravilhoso, porque nós estamos nos conectando com essa quarta dimensão, para que esses bolsões, ao se expandirem, se unam e criem uma bolha só de quarta dimensão, englobando todo o nosso país, englobando toda a América do Sul, englobando todas as Américas, englobando a África, a Ásia, a Oceania, a Europa, a ponto de que essas bolhas cresçam até que elas se unam, formando uma única bolha de quarta dimensão no nosso planeta. Aí o nosso planeta ascende à quarta e quinta dimensão, né? Isso vai ser maravilhoso a gente conseguir isso. Aí nós temos que transmutar esse lugar, que é um lugar que, se você deixar ali, vai aparecer outro infeliz lá para poder tomar conta daquela terra de ninguém ali e vai tomar aquilo ali. E vai virar e falar, agora é meu, eu vou criar aqui o meu reino, né?
Ele tá lá, o negócio prontinho para ele, aí ele começa a aprisionar espíritos e trazer para ali. Então é necessário você fazer a transmutação desse local. A primeira coisa que você deve fazer, trazer a luz solar para esse local. Porque não tem uma coisa melhor para poder dissipar a treva do que a luz do sol. É fabulosa. Então você traz a luz solar para esse local. Traz a luz do sol para esse local. E transmuta esse local com as técnicas de transmutação energética mesmo. Passa o fogo purificador, desce uma coluna de fogo, pode trazer essa coluna de fogo, que a gente chama de vento solar, descer ali para poder queimar e desintegrar, esterilizar todo aquele ambiente. Aí você passa essa coluna também 360 graus sobre todo aquele vale ali, queimando e desintegrando tudo aquilo ali. Se tiver alguma construção mais fortificada, como por exemplo uma usina atômica, porque tem lá, viu? Tem usina atômica, usina nuclear. Se tiver um laboratório espiritual e você ver que há a possibilidade de você transmutar aquele lugar em vez de destruí-lo, então você vai descer uma coluna de raio violeta para transmutar aquilo ali, para poder utilizar aquilo ali. O que antes era, por exemplo, um laboratório do mal, vai virar um hospital para um pronto-socorro, para que os socorristas atendam ali espíritos sofredores de toda aquela região. Então você vai fazer esses trabalhos aí, fazendo a limpeza energética em tudo com o vento solar, deixando os prédios que podem ser reutilizados. Se esses prédios não puderem ser reutilizados, porque a matéria etérica deles é muito densa, muito suja, muito contaminada, limpa tudo, esteriliza tudo. Se com o vento solar você joga aquela coluna de fogo e mesmo assim ficaram ali, vamos dizer, escombros, aquilo não foi totalmente desintegrado pela coluna de vento solar, você usa as bombas. Você pode usar a bomba de hidrogênio, você pode usar a bomba de ametista. A bomba de ametista ela é fantástica porque ela explode transmutando com a luz violeta. Então o poder de transmutação dela não é destrutivo e sim de transmutação. Então você pode utilizar a bomba de ametista, cria mentalmente a bomba de ametista lá no local, coloca ela programada para poder explodir em tanto tempo e tudo mais e tal. A bomba de hidrogênio, a grande eficácia da bomba de hidrogênio é porque ela cria aquilo que a gente chama de cogumelo energético, né? Aquela onda energética gigantesca que cobre toda aquela edificação. E essa onda energética cria literalmente aquele bolsão, tipo um bolsão de fogo, sabe? Muito grande assim, que é aquele que a gente vê naquelas explosões de bomba atômica nos filmes. Ela cria aquilo ali, só que ela se expande até o limite necessário para destruir, desintegrar tudo que está ali e depois ela retorna para o centro. Ela volta para o centro até ela se colocar na condição de um átomo de hidrogênio. Pequenininha. Ela é como se fosse um buraco negro que abre, desintegra tudo, puxa tudo para dentro de si e se fecha de novo. Então é perfeita a bomba de hidrogênio. Para você fazer limpeza geral mesmo, a bomba de hidrogênio é fantástica. Porque ela abre esse bolsão e depois se fecha, trazendo tudo para dentro dela. É fantástico mesmo, sabe? Aí, depois que você fez tudo isso, aí você vai fazer, limpou, tá tudo limpo, não é? Então agora você vai fazer o trabalho de reurbanização do local, as famosas reurbanizações extrafísicas. Tem um livro do Robson Pinheiro, O Fim da Escuridão, que fala sobre essas reurbanizações extrafísicas. Fala do fogo celestial descendo, queimando tudo, e fala da reurbanização. E ali você vai criar, de acordo com o que for orientado pela espiritualidade, o que for necessário para aquele local.
A espiritualidade vai dar o comando, se é para construir um jardim, se é para colocar um lago, se é para construir uma capela, se é para construir um hospital, se é para construir um posto de assistência, se é para colocar uma cachoeira, se é para criar um pomar para saciar a fome dos espíritos famintos que estão nas vizinhanças e colocar algum ponto de luz ali para que aquele local seja visto de longe como um refúgio para espíritos sofredores. Aí esses espíritos virão. E aí dá assim o respaldo para a equipe espiritual para que eles assumam a partir dali o comando daquele local. Os falangeiros da luz, os espíritos de luz, que eles venham tomar conta daquele local a partir daquele momento ali. Porque a nossa equipe não vai ficar lá, né, gente? E não pode ficar vazio. Então, vem uma equipe designada de algum hospital espiritual, é como se fosse um ponto de apoio do Hospital Maria de Nazaré, do Bezerra de Menezes, ou de qualquer outro mentor, de qualquer outro espírito de luz, da falange de Nosso Lar, um entreposto de Nosso Lar, ou de qualquer uma das outras colônias espirituais. Vai vir uma equipe e tomar conta daquilo ali. E a partir daquele momento, aquele lugar que antes era um local de treva, de sofrimento, de dor, vai se tornar um ponto de luz. Alguma dúvida? Todos estão doutorados em fazer o recolhimento dos bolsões e a transmutação dos locais? Olha, Só um pedido, na hora que for os doutrinadores doutrinar com a gente, não dá estalo perto do ouvido da gente. Né? Exatamente. Também, muito aqui próximo, que pra ver se o cordão tá lá, puxa o cabelo assim, ó, aí você... Aí você dá o arranco, não é pelo cordão que puxou, é o cabelo que puxou. Pelo cabelo, Isso, na verdade não precisa nem chegar pertinho da cabeça. Você dá o pulso de longe mesmo, tracionando o cordão fluídico, pronto, porque vai por mim. Se tiver o cordão fluídico, vai puxar e o espírito vai se manifestar de alguma forma. Agora chegar no pezinho da nuca é perda de tempo, não precisa, tá? É muito importante isso. E também evitar dar pulsos desnecessariamente, ficar, irmãozinho, você tem que acreditar, irmãozinho, que a luz está aqui, irmãozinho, aqui é um lugar de luz. Não precisa disso, gente. Você está gastando energia à toa, tá? Não precisa disso, e isso aí, você está dando pulsos energéticos e o médium está lá acima. Não precisa, tá? Quando você for dar os pulsos, não dê do lado do ouvido do consulente, do médium, captador, não. Principalmente quem tiver o pulso baixinho igual o meu. Não precisa você chegar no pé do ouvido, não. Você dá o pulso de longe. Às vezes a Viviane mesmo observa, eu dou o pulso com a mão, eu estou com a mão na mesa, eu dou o pulso com a mão na mesa. Eu nem chego a mão perto do médium captador. Então não precisa. Você deu o pulso, tá? Eu gosto de desse pulso mais alto quando eu estou criando a egrégora. Mas quando eu estou ali doutrinando, é mais baixinho mesmo, né, Carla? Porque senão deixa o médium surdo. Então é importante você ter consciência sobre esses procedimentos para que o trabalho seja o mais harmônico possível, tá ok? Então eu agradeço muito a todos pela presença, pela atenção, pela participação de todos na nossa aula de hoje. Foi muito proveitosa e até a nossa próxima quarta aula, na próxima quarta-feira. Gratidão a todos, namastê.